pessoal, vamos aqui demonstrar como vocês utilizarão o arquivo histograma que está sendo apresentado agora para vocês para resolver os exercícios que virão à frente nos nossos módulos. Este histograma é uma solução que eu criei para que vocês possam simplificar o uso do histograma no Excel, pois não é uma tarefa muito simples. O Excel ele tem várias alternativas pelas quais você pode passar para gerar um gráfico no formato de histograma. O histograma, na verdade, aqui ele é um facilitador da análise de como estão dispersos os dados dentro dos limites de especificação do cliente. Neste exemplo aqui, nós vamos analisar a coleta de 30 dados que foram medidos determinados valores e queremos saber como esses valores estão se comportando frente à especificação do cliente, que são essas que aqui estão. O limite superior do cliente 1460, o limite inferior 1450. E o desejo do cliente é que atingimos uma média de 1455 para o valor central da faixa de 60 a 50. Ok? Para fazer isso, nós temos que usar o histograma. Nós vamos copiar esses dados e vamos usar o modelo que estará disponível para vocês, que é este aqui. Este modelo foi criado justamente para aqui entrar nesta coluna X, nessa coluna em branco, até 30 dados. Eu vou colar aqui os dados que nós temos e também digitar aqui os dados do cliente. O limite superior que nós vimos, 1460, um target de 1450 e um limite inferior de 1440. Quando a gente entra com todos os dados, aparece automaticamente o histograma para vocês. Ok? Esta é a forma pela qual o histograma é gerado automaticamente para os dados coletados. E vocês também têm aqui os dados estatísticos para poder acompanhar a distribuição desses dados. O menor valor dos que vocês digitaram é 1450, o maior valor foi 1461, existem 30 pontos, com desvio padrão 2,16 e uma média de 1455,03. Se nós olharmos aqui a média, ela está plotada em torno disso, 1455,03, ok? Aqui, pontilhada, é o target, que é o valor que nós colocamos. O que nós constatamos? Que essa curva está deslocada em relação à média visada do cliente, tendendo à média superior. A média tendendo a ficar superior ao target. Consequentemente, tende a passar do limite máximo, que é o limite superior de especificação. Se nós mudarmos os limites, vai mudar também aqui a posição relativa dessa curva. Vamos passar aqui para 1450, o target para 1455 e o alvo 1460. Veja o que aconteceu com a curva. Ela ficou, portanto, agora mais aberta, né? Então, é sempre uma relação entre os dados amostrados e os limites de especificação do cliente. É uma maneira simples de nós gerarmos histogramas para nós identificarmos se há ou não há um deslocamento da média em relação ao target. Aqui nós podemos analisar, verificando que a média real, estatística dos dados amostrados é 1455,03, para um visado de 1455. Portanto, nesse caso, podemos considerar praticamente que a média está centralizada no target. Ok? Então, isso realmente depende dos dados relativos que vocês estão alimentando no seu histograma. Espero que vocês usem esse histograma para resolver os exercícios, pratiquem um pouco, plotem outros gráficos, basta substituir aqui os dados na coluna X pelos dados desejados. Vocês podem retirar dados, fazer só com 20, por exemplo. Se nós retirarmos os últimos dados, olha, ele muda a posição e gera uma curva correlata aos 20 pontos. Ok? Ele vai ter o seu deslocamento de acordo com os pontos. Eu sugiro que colete geralmente 30 pontos, porque é um número que nos dá uma segurança estatística bem melhor do que uma quantidade menor de amostras, né? Esse é um histograma gerado para dados amostrais de amostra de tamanho 1. Ok, vamos à frente então. Até lá.